segunda parte, amém? Que agora nós vamos entrar nos 5 pontos, né? Essa parte introdutória foi importante, repito, para conscientização, para a gente saber que isso é importante, faz parte da nossa história e do cristianismo primitivo, o cristianismo como entendido pelos primeiros cristãos. É a compreensão correta, à luz da Bíblia, da mecânica da salvação, do processo de salvação. Mas comecemos então pelo primeiro ponto, né? Na apostila, inclusive, vocês vão encontrar esses pontos discriminados, né? Primeiro ponto que a gente deve ressaltar é a doutrina da corrupção total do gênero humano, e que é chamada também de depravação total. Inclusive, no meu livro, eu mantive esse nome clássico, antigo, depravação total. Mas alguns teólogos não gostam desse termo porque ele hoje causa bastante confusão. É um termo que já tem lá seus quase 500 anos de uso, né? E que para alguns irmãos pode soar estranho, porque parece que esse termo está indicando que todos os seres humanos são profundamente depravados, quando não é isso que a doutrina bíblica da depravação total afirma. Essa doutrina bíblica que recebe esse nome há quase 500 anos de depravação total, ela afirma que todos os seres humanos foram corrompidos pelo pecado e tudo no ser humano foi afetado, corrompido pelo pecado. Essa doutrina não quer dizer que todos são profundamente depravados, que todos são profundamente corrompidos, são profundamente degenerados. Não, alguns são mais corrompidos do que outros. Porém, todos são corrompidos e tudo em nós é corrompido pelo pecado. Ok? Então, a depravação total, a corrupção total, significa que todos os seres humanos foram afetados pela queda e tudo no ser humano foi afetado pela queda. O total tem esse sentido. Todos os seres humanos e tudo no ser humano. Tudo o quê? O corpo foi afetado pela queda. Não é verdade? Por que é que a gente envelhece? Por que é que a gente tem enfermidade? Por que é que a gente morre? Foi afetado pela queda do nosso corpo. Nossas emoções foram afetadas pela queda. Nossa vontade, nossa volição foi afetada pela queda. Nosso intelecto foi afetado pela queda. Nossa consciência foi afetada pela queda. A queda afetou todos os seres humanos e tudo no ser humano. Nós entendemos isso à luz da Bíblia. Você deve se lembrar que Deus cria o ser humano perfeito. Quando Ele cria o ser humano perfeito. Há um texto em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, se não me falha a memória, que diz isso. Que Deus criou o homem correto, reto. Mas depois o homem procurou outros caminhos e acabou se corrompendo. Deus criou o homem reto. Quando Deus criou o homem, Ele disse que tudo que Ele tinha criado, e o homem tinha sido recém-criado, era muito bom. Quando você lê a narrativa de Gênesis, você encontra a narrativa da criação. Você encontra Deus fazendo pausas para avaliar o que Ele tinha feito até aquele momento da criação. Ele começa a criar as coisas, daqui a pouco Ele para, faz uma avaliação do que criou até ali, e diz que tudo que Ele tinha criado até ali era bom. Aí Ele continua criando, daqui a pouco Ele faz uma nova pausa, avalia o que Ele tinha criado até ali e diz que tudo que Ele tinha criado até ali era bom. E finalmente, depois que Ele termina a obra da criação, e Ele tinha criado já o homem, que é a sua obra-prima, Ele não diz mais que o que Ele tinha criado era bom. Ele diz que agora que Ele tinha concluído, tudo que Ele tinha feito era muito bom. Então o ser humano foi criado reto, como diz Eclesiastes 7, 29. O ser humano foi criado muito bom. Amém? E o homem, volta a dizer, é uma obra especial de Deus. É uma obra especial de Deus. Deus, quando foi criar as coisas no universo, segundo o relato de Gênesis, Ele apenas
disse: apareça, surja, aconteça. E as coisas foram surgindo. Apareçam árvores, as árvores apareceram. Apareçam répteis, os répteis apareceram. Apareçam as aves apareceram. Apareçam os peixes, eles apareceram. Mas quando Deus criou o homem, ele não disse: apareça, suja. Não. Ele pegou o pó da terra e fez uma obra-prima com as suas próprias mãos. E depois de terminar de fazer aquela obra-prima, ele coloca algo dele dentro do ser humano. Ele sopra nele e ele é feito alma vivente. Então você é obra-prima da criação de Deus. Isso fica claro no Gênesis, não só pela forma como nós fomos criados, mas também porque quando nós somos criados, Deus diz: tudo isso que eu criei, você vai ser o administrador. Então quer dizer que tudo que foi criado na terra foi criado para o homem. Para o homem administrar. Nós somos ou devemos ser mordomos, bons mordomos da criação de Deus. Nem sempre o homem tem sido bom mordomo da criação de Deus, mas nós devemos ser bons mordomos da criação de Deus. Todas as coisas nos deveriam ser sujeitas. Isso está escrito no livro de Salmos. Mas Hebreus, fazendo referência a esse texto de Salmo, diz que por causa do pecado, as coisas não são totalmente sujeitas ao ser humano. Outras palavras, se o homem não tivesse caído, ele não precisava, por exemplo, ter medo dos animais, do leão, do tigre, porque os animais, subtende-se lá pelo relato de Gênesis, eram todos sujeitos ao ser humano. O ser humano deu nome a eles, Deus disse: olha, domina, tudo isso aqui está sujeito a você. Agora, depois da queda, vai papear com o leão. Quer dizer, o ser humano antes, ele dominava sem fazer força. Tudo lhe era sujeito. Depois da queda, para dominar, ele tem que fazer força. Ele tem que impor o seu domínio. Antes as coisas estavam mais facilmente para ele. Agora não. Depois da queda, Deus diz: agora você vai ter que ralar para comer, para conseguir as coisas. Não é verdade? Não que o trabalho não seja algo dignificante, muito ao contrário. Deus diz para ele trabalhar antes mesmo da queda, sendo que o trabalho dele ia ser mais prazeroso. Agora, depois da queda, não. Ia ser menos prazeroso. Ia ser mais difícil, mais árduo. O trabalho dignifica, sendo que o trabalho poderia ser menos difícil se o homem não tivesse caído. Eu vejo que o pecado afetou tudo, né? Quando o homem foi feito, a Bíblia nos diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, obviamente, diz respeito a uma semelhança não física. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus é espírito. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a Trindade, conversando consigo mesma, façamos, olha o plural aí, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não está se referindo a uma semelhança física, porque Deus é espírito. Isso não significa dizer que Deus não pode se manifestar fisicamente. Claro que ele pode. Nós encontramos as teofanias divinas no Antigo Testamento, que são manifestações de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Por exemplo, aquela visita de 3 seres celestiais a Abraão, um deles era o próprio Deus, claramente. Aquele ser que apareceu a Josué e recebeu a adoração de Josué, anjos não recebem adoração. Quando João foi se prostrar diante do anjo, que conduziu ele na revelação do Apocalipse, quando ele foi se prostrar para adorá-lo, o anjo disse: não faças tal. Eu sou conservo teu e dos profetas teus irmãos. Adora a Deus. Anjos não aceitam adoração. Não é verdade? Só se for demônio. Demônio aceita adoração no lugar de Deus. Mas anjo não aceita adoração. Mas aquele ser celestial,
que apareceu a Josué como príncipe dos exércitos do Senhor, ele recebeu a adoração. Então você tem manifestações físicas de Deus no Antigo Testamento. Deus é onipotente, então ele pode se manifestar como ele quiser. Mas Deus é espírito. Deus pode tanto se manifestar como ele quiser, de forma física, inclusive, se ele quiser, que o próprio Jesus é Deus encarnado, Deus feito homem, Deus tabernaculando conosco. Mas perceba, ele é Deus encarnado, porque Deus é espírito. Amém? Agora, ele encarnou na pessoa bendita de Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade se fez homem, se fez carne, tabernaculou conosco, suando o nosso suor, pisando o nosso chão. Deus se fez homem. Amém? Se ele se fez é porque ele não era, não é verdade? Deus é Deus e Deus é espírito. Agora ele pode se manifestar como ele quiser, fisicamente, pode aparecer como um vento, pode aparecer em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de pomba, pode aparecer em forma de uma mão, escrevendo na parede, mene, mene, tekel, facim, pesado foste na balança, achado em falta, e o reino de ti foi tirado. Ele pode se manifestar como ele quiser, ele é Deus, amém? Então a nossa semelhança com Deus diz respeito não à parte física, mas à parte não física. O que é que Deus tem que nós recebemos, que os outros seres aqui na terra não têm? Deus tem emoções? Nós temos emoções. Você encontra na Bíblia que Deus ama, Deus odeia, Deus se alegra, Deus se entristece. Você tem tudo isso. Deus tem vontade, volição, livre escolha. Você também tem vontade, volição, livre escolha. Deus tem um intelecto, né? Ele, que na verdade é a própria sabedoria, a própria inteligência, né? Você também tem. Lá em Isaías capítulo 1, Deus diz através do profeta Isaías para o povo: vinde e arrazoemos. Deus não pode dizer isso para um gato. Vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos é, vamos conversar, vamos argumentar. Mostre os seus argumentos que eu vou mostrar os meus. Vamos raciocinar aqui juntos. Deus não pode dizer isso para um macaco. Deus não pode dizer isso para um cachorro. Deus pode dizer isso para você. Entendeu? Vamos conversar. Né? Tanto é que para o cachorro, para o gato, ele apenas diz, faça isso, ele faz. Mas para o ser humano ele diz, faça, e às vezes o ser humano não faz. Agora, claro que por ele ser soberano, se ele quiser, ele pode forçar a situação, independente da vontade do homem, contra a vontade dele, a coisa acontecer. Não é verdade? Mas veja, contra a vontade do ser humano, porque o ser humano tem uma vontade. Deus criou esses seres livres, como ele é livre. Ele sabia que havia um perigo de criar seres livres. Mas por que ele criou seres livres? Porque Deus quis e sempre desejará ser adorado de forma sincera, verdadeira, genuína. Deus não quer ser adorado por máquinas, por robôs, mecanicamente, maquinalmente. Ele quer ser adorado de coração, espontaneamente. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade, ou seja, é algo real que vem lá de dentro, é espontâneo, é livre, é verdadeiro, é genuíno. Não é por coação, não é por manipulação psicológica, é uma decisão, é livre. Eu quero adorar, eu amo, eu adoro porque eu amo. E você só pode ter isso de seres livres, conscientes de quem são. Então ele escolhe criar seres livres, porque ele quer ser adorado de coração, porque ele quer ter um relacionamento, e para ter um relacionamento com outra pessoa, essa pessoa tem que ser como ele, uma pessoa. Então tem que ter intelecto, tem que ter vontade, tem que ter emoções, tem que ter livre escolha, tem que ter consciência moral. Então isso é a semelhança de Deus em nós. Há uma imagem natural e há uma imagem moral. A imagem natural diz respeito a emoções, vontade e intelecto. A imagem moral diz respeito a consciência,
consciência moral, né? E a espiritualidade. O animal não tem isso. Veja, mesmo o animal com os instintos mais refinados, um macaco ou um cachorro que às vezes parece que tem sentimento, né? Mas não é a mesma coisa do ser humano. Ele não tem emoções elaboradas como o ser humano. Ele tem instintos que às vezes são tão bem refinados, elaborados, que parecem, se assemelham a emoções. Mas não são a mesma coisa. O animal não pode, por exemplo, ir contra o seu instinto. O ser humano tem instinto como o animal tem. E ele pode ir contra o instinto dele se ele quiser. Porque ele é um ser dotado de intelecto, de livre escolha, de consciência. Então ele pode ir contra o instinto. O animal não pode ir contra o seu instinto. O animal tem instinto. O ser humano não. Tem intelecto, vontade, emoções e consciência. E ainda tem a espiritualidade. Ele pode se relacionar com Deus de uma forma que um animal não pode. Ok? E quando o homem cai, tudo isso é afetado nele. Deus cria seres livres porque ele desejava ser adorado de coração. Aliás, a verdadeira adoração, ela é de coração. Agora, ele sabe que criando seres livres, haveria um momento em que esse ser livre poderia decidir se afastar da vontade de Deus. E Deus, na sua onisciência e presciência, sabia que isso iria acontecer. Mas mesmo assim, ele insiste em criar esse ser livre. Por quê? Porque ele tinha um plano de salvação para esse ser livre quando ele caísse. De maneira que no final, ele saberia que uma parte desses seres livres iria se perder. Mas uma grande parte iria ser salva e ele viver espontaneamente, livremente, por toda a eternidade com ele nos céus. Então valeu a pena criar o ser livre. Como diz Isaías 53, ele vai ver o final, o resultado da sua obra de salvação e vai ficar satisfeito. Valeu a pena. Valeu a pena. O pecado, então, ele surge do mau uso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma bênção. O pecado, ele vem do mau uso do livre-arbítrio. Deus não criou o mal moral. A Bíblia fala que Deus cria o mal. Mas veja o contexto da passagem. Mal ali é em termos de juízo, tribulação, adversidade. Não é um sentido de mal moral. É mal no sentido de calamidade. Que Deus manda como juízo, como castigo pelo mal moral que o homem implementa. O mal moral é derivado do mau uso do livre-arbítrio, que é uma bênção que Deus deu ao ser humano. E se o homem usasse corretamente o seu livre-arbítrio, se ele passasse pela aprovação do Gênesis, ele passaria por uma santificação total e não teria a possibilidade de cair. Você se lembra do que aconteceu com os anjos? Deus cria os anjos e também os cria seres livres. E um deles decide no seu livre-arbítrio se afastar da vontade de Deus. E segundo o que nós podemos depreender de uma passagem lá de Apocalipse que fala de uma terça parte das estrelas do céu que cai, nós entendemos que uma terça parte dos anjos do céu caiu com Lúcifer. Uma terça parte caiu. E essa parte que caiu não teve segunda chance. Isso mostra como você é especial para Deus, meu irmão, minha irmã. Porque os anjos que foram criados antes, quando eles caíram, os que caíram não tiveram segunda chance. Mas para o homem que Deus criou depois, ele preparou de antemão uma segunda chance. Isso mostra como você é especial para Deus. Ao ponto de, nesse projeto de segunda chance, ele se fazer homem. Já parou para meditar nisso? No amor de Deus por você, pela humanidade, pelo ser humano. E quando esses anjos caem, aqueles que caem não têm mais segunda chance, se perderam de vez. E aqueles que não caíram, esses não caem mais. O que nós podemos depreender do texto bíblico é que eles passaram por um processo logo depois da queda, aqueles que passaram pela provação
da queda de Lúcifer e se mantiveram na sua posição, eles passaram por uma espécie de santificação total que hoje é impossível eles caírem. Assim como vai acontecer comigo e com você. Depois de nós sermos firmes aqui na terra, quando estivermos lá, vamos passar por uma santificação total. Para começar, nossa natureza pecaminosa vai ser extinguida. Amém? E passaremos por uma santificação total, de maneira que não vai ser possível mais cair. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? Então Adão cai, e quando ele cai, o pecado afeta tudo. Esse texto que nós lemos em Efésios capítulo 2, ele cita, inclusive, um dos efeitos da queda. Mas você vai encontrar várias passagens bíblicas que falam dos efeitos da queda. Acho que até que cheguei a anotar alguma coisa aqui. Na apostila você tem, que eu não estou com a apostila aqui agora. Obrigado. Mas o pecado, ele afetou as nossas vontades, as nossas emoções, o nosso intelecto. Por exemplo, aqui em Efésios capítulo 2 é dito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos aqui o quê? Espiritualmente, né? O que é morte? Morte na Bíblia é separação. A gente tem ideia de morte como extinção de uma coisa. Mas na Bíblia, morte é separação. O que é morte física? É a separação da alma do corpo. O que é morte espiritual? É a separação do homem de Deus. O que é morte eterna? É a separação eterna do homem de Deus. Ok? Morte é separação. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou seja, vocês estavam completamente alienados de Deus por causa de vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Veja, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, andávamos segundo o curso deste mundo. Veja que o pecado afetou a nossa vontade. Andávamos segundo o curso deste mundo, não como nós pensamos em andar. Não, nossos desejos eram aprisionados ao curso deste mundo. Inclusive, o verso seguinte deixa isso claro. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Todos os nossos desejos eram para o pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Até a nossa mente foi afetada. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Por natureza. A nossa natureza humana foi afetada pelo pecado. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossa vontade. Só esses dois versículos falam de vontade, de emoções e de intelecto afetados. Fala de desejos, de pensamentos e de ser guiado pelo curso deste mundo. Veja que a sua vontade é cativa, escrava do pecado. Do curso deste mundo. O mundo aqui tem um sentido negativo. Tem um sentido de sistema fomentado, alimentado pelo maligno e que tem tentáculos em todo este planeta, e justamente porque sua abrangência é global, ele recebe, segundo aquele recurso de linguagem que a gente aprende lá na escola chamado metonímia, o nome de mundo. Ok? Esse mundo aqui não é o mesmo mundo de João 3,16. O mundo de João 3,16 é a humanidade. O mundo de 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 14 ou 15, que diz: não ameis o mundo. É esse mesmo mundo aqui de Efésios, capítulo 2. Veja, o mundo de João 3,16, Deus ama e nós devemos amar também. O mundo de 1ª Epístola de João, capítulo 2, nós não devemos amar e Deus não ama. Diz o texto: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo não é do Pai, o amor do Pai não está nele. Então tem um mundo que a gente não deve amar e que Deus não ama. E que Deus odeia, ojeriza, rechaça. E nós devemos fazer o mesmo. E tem um outro mundo que a gente deve amar. Qual o mundo que nós devemos amar? É o mundo no sentido de humanidade. A humanidade deve ser amada. Mas o mundo no sentido de sistema.
Sabe o sistema que domina a humanidade? E que se caracteriza por 3 coisas que estão explicitadas lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esse sistema a gente deve rechaçar. É aquela coisa de amar o pecador, mas odiar o pecado. Amém? Você deve odiar o pecado e esse sistema pecaminoso que está escravizando os seres humanos. Mas você deve amar os seres humanos que estão escravizados por esse sistema. Ok? Se você entendeu, diga amém. Amém. Então veja, o pecado afetou tudo. Adão, quando pecou, ele foi totalmente afetado pelo pecado. E ele gerou filhos conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz isso. Que Adão gerou filhos conforme a sua imagem. E Jó capítulo 14, versículo 4 diz que poderá o impuro gerar o puro? Claro que não. O impuro só pode gerar o impuro. Não é verdade? Se Adão é corrompido, ele só vai gerar filhos conforme a sua imagem. Corrompidos, portanto, também. Uma manga só vai dar manga. O limoeiro só vai dar limão. Uma macieira só vai dar maçã. Não é verdade? O cachorro só vai dar cachorro. O gato só vai dar gatinho. Não é verdade? O ser humano corrompido só vai gerar ser humano corrompido. Diz Gênesis 5,3. Ele e Eva geraram outros seres humanos conforme a sua imagem. Isso não aconteceu no caso dos anjos caídos porque eles não procriavam. Eles não procriam, anjos não procriam. Mas o ser humano, no projeto de Deus, procriaria. Logo quando ele cria o ser humano, ele já diz, crescer, multiplicar e encher a terra. Ele cria o ser humano com essa capacidade de procriar. E ainda com estímulo para procriar. O instinto sexual para que ele procrie mesmo. Porque podia ser que o ser humano dissesse assim, não, esse negócio de procriar, não estou afim não. Aí Deus dá um estímulo, instinto, né? Tem um instinto gregário que o ser humano precisa, né? Tem um instinto sexual. Então o ser humano, ele já tem esse estímulo para que ele procrie. Não é verdade? Para que famílias sejam constituídas. Quando já entra na adolescência, o rapaz já começa a olhar para as moças. As moças começam a olhar para os rapazes, não é verdade? É normal, não é? Deus criou isso, né? O pecado não é um instinto sexual, mas é o mau uso do instinto sexual. Porque pecado é o quê? É errar o alvo. Na maioria das passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, no original, pecado significa errar o alvo. Não em todas as passagens, mas na maioria. Ou seja, o pecado faz com que você erre o alvo. Deus criou as tuas emoções, por exemplo, com um objetivo. Se você tem a capacidade de amar, você tem que desenvolver essa sua capacidade de amar para aquilo que deve ser realmente alvo do amor. Se Deus te criou com a capacidade de odiar, é porque você tem que desenvolver esse seu lado, mas em relação a coisas que devem realmente ser alvo do teu desprezo. Se Deus te criou com a capacidade de se alegrar, então você tem que desenvolver essa capacidade para coisas que realmente devem ser motivo de alegria. Se Deus te criou com a capacidade de se entristecer, você tem que se entristecer em relação àquilo que deve ser realmente alvo de entristecimento. Aí o que é que o pecado faz? Faz com que você se alegre com as coisas que devem ser motivo de tristeza e se entristeça com as coisas que devem ser motivo de alegria. E odeie aquilo que você deve amar e ame aquilo que você deve odiar. O pecado faz você errar o alvo. Não é verdade? Tristeza parece algo negativo? Não é. Se Deus te criou com a capacidade de se entristecer, quem disse que se entristecer é algo negativo? É algo bom. Graças a Deus que nós temos a capacidade de se entristecer. Isso significa que nós temos sensibilidade para saber o que é bom, o que é mal, e para se alegrar e, portanto, também se entristecer. Agora, o que é errado é eu me entristecer com coisas que não devem ser alvo do meu entristecimento. Assim como o amor, que parece algo positivo, pode se tornar algo mal se eu começo a amar coisas que não deveria amar. Não é verdade? Sobre entristecimento, por exemplo, em Coríntios, Paulo fala, na segunda epístola aos Coríntios, que a tristeza, segundo o mundo, leva à morte.
Mas a tristeza, segundo Deus, leva a vida. Eclesiastes capítulo 7 não diz que tem uma tristeza que edifica a gente? Depois você lê lá. Tem uns momentos de aflição que edificam a gente, né? O salmista disse, foi bom ter sido afligido, né? Tem algumas, às vezes o entristecimento é bom. Por exemplo, a tristeza do arrependimento. Você não deve ficar alegre porque pecou. Ah, que maravilha pecar. Eu vou pecar mais, sabe? Não. Pecou! Puxa, pequei. Me perdoa, Deus. Pior do que pecar é pecar e não se arrepender do seu pecado. Graças a Deus que Deus te criou com a capacidade de se entristecer. A questão é, você está se entristecendo pelas coisas que devem ser realmente motivo do entristecimento? Enfim. Instinto sexual. Deus criou o homem com instinto sexual. Mas com propósito, né? Casal monogâmico, procriação, satisfação do casal no seu relacionamento. Esse é o propósito de Deus. Agora o pecado desvirtua tudo, não é verdade? Agora, quando nós estivermos lá na glória, seremos, diz a Bíblia, como os anjos. Lá nós não procriaremos também. Mas no projeto de Deus aqui da terra, nós procriaríamos. Ok? E procriamos. Amém? Então, sexo não é pecado. Pecado é fazer sexo fora daquilo que a Bíblia estabelece. Sexo fora de casamento. Sexos bizarros que existem aí no mundo. Isso aí sim é pecado. É um desvio daquilo que Deus criou com um propósito específico muito belo. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então o pecado faz isso, o pecado desvirtua. E Adão gerou homens conforme a sua imagem. Homens, então, corrompidos. Ele criou originalmente o homem Yanchar, reto. No original hebraico é Yanchar. Mas o homem acabou se desviando dentro do seu livre-arbítrio. Então o homem está corrompido. E como diz aqui o texto bíblico, éramos por natureza filhos da ira. Andávamos nos desejos da nossa carne, éramos alienados de Deus, ou seja, nós não queríamos saber de Deus. Salmo 53 diz, e Salmo 14 também repete isso, não há ninguém que busque a Deus, por si mesmo ninguém. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que nunca peque. Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, o homem, no seu estado natural, sem Deus, não quer saber de Deus. À luz da Bíblia, o homem não pode tomar iniciativa de vir para Deus. Sabe uma coisa, eu não estou afim de vir para Deus. Não pode. Ele é escravo do pecado. A Bíblia diz que o homem é, isso está em Romanos, escravo do pecado. E Jesus também fala isso no Evangelho de João. Ele é escravo do pecado. Então ele só pode fazer o que o pecado quer. O homem não pode vir para Deus. Ele não tem como vir para Deus. Isso é que a Bíblia chama de, é o que a teologia chama de corrupção total do gênero humano. Ou seja, todos os seres humanos foram corrompidos. E tudo no ser humano foi corrompido. De maneira que o homem não pode vir para Deus. Mesmo as boas obras que o homem faz são poluídas pelo pecado. Por que a Bíblia chama de trapos de imundícia lá em Isaías as boas obras do ser humano? Chama de trapos porque elas são insuficientes para a nossa salvação. As nossas boas obras nada mais são do que a nossa obrigação. Elas não pagam o nosso débito de culpa pelos pecados cometidos. E são de imundície porque mesmo as nossas boas obras que nós fazemos, sem Deus, quando nós não conhecemos a Deus, elas vêm poluídas pelo pecado. Mesmo as boas obras que o homem não crente, não salvo faz, vêm poluídas pelo pecado. Até o que é bom vem poluído pelo pecado. Então são trapos de imundícia, insuficientes e poluídas, as obras do ser humano. O homem está totalmente corrompido. Ele não pode vir a Deus por si mesmo. Como diz um texto de Isaías, desde do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, ele está chagado.
E aí nós vamos chegar agora ao segundo ponto da doutrina bíblica sobre o processo, a mecânica da salvação, que é a precedência da graça de Deus. Ou seja, para o homem vir para Deus, é preciso que Deus tome a iniciativa. E quando eu digo que Deus tomou a iniciativa, eu digo não só no sentido de que ele propiciou de antemão um plano de salvação. Não só nesse sentido, mas no sentido também que Deus tem que tomar a iniciativa de ir até o homem para despertá-lo, para que ele possa vir a Deus. Isso é bíblico. A nossa única diferença em relação aos nossos irmãos calvinistas nessa questão é que os nossos irmãos calvinistas creem que essa graça de Deus, que precede, ele só dá arbitrariamente a alguns e ela é irresistível. Quando nós entendemos à luz da Bíblia que essa graça de Deus é manifestada a todos e ela pode ser resistida. Mas que é inequívoco que Deus tem que tomar a iniciativa, isso é. Há vários textos bíblicos que provam isso. Quer ver um texto básico, basilar? João capítulo 16. É o ser humano que se convence por si mesmo do pecado, da justiça e do juízo? Não. Ele nunca vai chegar a esse convencimento sozinho. Quem é que convence ele? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E somente depois de convencido, o ser humano pode ser convertido. Agora, tem gente que é convencido, mas não chega a ser convertido. Fica só no convencido. Reconhece que é pecador, que precisa. Você não conhece tantos? É verdade, eu sou pecador, realmente eu preciso. Tenho vontade, mas tem alguma coisinha lá que faz ele decidir não vir. É algum apego, alguma coisa que ele não quer soltar, que está prendendo ele lá. Mas os olhos dele se abriram. Ele reconheceu. Convencido é uma coisa, convertido é outra. Agora, para ser convertido, antes você tem que ser convencido. E quem é que convence? Quem é que abre os olhos do ser humano? O Espírito Santo de Deus. Quem é que atrai? Quem é que abre o coração do ser humano? Como diz o texto de Atos, abriu o coração de Lídia para ela crer. É o Espírito Santo de Deus. É Deus que toma a iniciativa. João capítulo 6, versículo 44 diz, Jesus afirma que o Pai atrai as pessoas a Cristo. Que as pessoas são atraídas a Cristo. São trazidas. Mas essa atração a Cristo, ela se dá só sobre alguns? Não. Porque no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, inclusive o verbo no original é o mesmo que é traduzido por trazer em 6:44 de João, Jesus diz que todos serão atraídos a Ele. A graça atrai a todos, amém? João capítulo 1, versículo 9 diz que Jesus é a luz que alumia a todo ser humano que vem ao mundo. João 1:9 diz exatamente assim. Jesus é a luz, Ele é a luz que alumia todos os homens que vêm ao mundo. Ou seja, todos os que vêm ao mundo estão na mira, na órbita da ação da graça de Deus. E Deus os está atraindo. Através das circunstâncias da vida, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo está atraindo. Através da própria natureza que fala ao coração do ser humano, Deus está atraindo. Não pense que aquele silvícola que mora num cantão lá da terra, embrenhado no meio de uma floresta, que nunca teve contato com o Evangelho, quando ele morrer, ele vai ser inexcusável. Não. Mesmo ele, de alguma forma, foi alcançado pela luz Cristo. A luz do Evangelho, de alguma forma, chegou a ele. Claro que ele não vai ter um conhecimento perfeito do Evangelho, porque a pregação não veio a ele. Mas ele vai ter um mínimo de conhecimento da verdade que vai ser lhe dado. Deus vai, de alguma forma, em algum momento de sua vida, falar ao seu coração. E ele vai ter a oportunidade de vir para Deus. E essas pessoas serão julgadas quando elas morrerem
pela forma como elas reagiram diante do nível de conhecimento da verdade que elas tinham diante de Deus. E elas serão salvas pela aplicação dos méritos de Cristo sobre a vida delas, mesmo elas não tendo conhecido a Cristo. Agora, isso significa dizer que você não deve pregar o Evangelho? Não, muito pelo contrário. Nós acreditamos que a escolha é real, que as pessoas têm livre escolha. Logo, é importante a pregação do Evangelho, porque quando você está pregando o Evangelho, você está dando mais chances para aquela pessoa vir para Cristo. Inclusive, em 2 Pedro é dito isso, que Deus adia a sua vinda para que as pessoas tenham mais chances de vir. Ora, tal lógica seria impossível se nós não acreditássemos em livre escolha, porque as pessoas têm a capacidade de escolher. Se as pessoas são livres para escolher, então a pregação é importantíssima. A pregação é importantíssima. Amém? Agora, obviamente, aquele que tem pouca exposição ao Evangelho tem menos chance de vir. Aquele que tem mais exposição ao Evangelho tem mais chance de vir. E tomara que ele se decida a tempo, antes de morrer. Porque se não se decidir antes de morrer, então já era. Não é verdade? Aproveite enquanto a porta está aberta. Se não existisse livre-arbítrio, então essa frase não teria lógica nenhuma. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. Não teria lógica nenhuma. Mas por que a gente diz aproveita a oportunidade que Deus está dando? Aproveite enquanto a porta da graça está aberta. É porque a gente acredita que as pessoas têm a capacidade de escolher. E quanto mais expostas ao Evangelho, por mais tempo elas podem vir a Cristo, tem mais chances de vir. Mas alguns resistem, e chega um momento que eles têm que partir. Que Deus sabe quando é. E se eles não se decidiram, dentro do tempo que tiveram e das chances que tiveram, se perderam. Ok? Mas a graça, ela se manifesta a todos. Tito capítulo 2, versículo, ou é o 11 ou é o 12, diz assim: a graça de Deus é manifestada só a alguns? Não. Primeira coisa, o texto não diz a graça de Deus. O texto diz a graça salvadora de Deus. Para deixar claro que está falando de salvação. Propósito, salvar. A graça salvadora de Deus se há manifestado sobre todos. Todos os homens. E como está escrito na Epístola de Paulo a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Então Deus tem que tomar a iniciativa. A graça preveniente ou graça precedente é justamente uma referência à precedência da graça de Deus. A graça tem que preceder. Primeiro Deus toca no coração e o chama. Deus liberta o livre-arbítrio do homem para as coisas espirituais, que estava obliterado pelo pecado. De maneira que o livre-arbítrio para as coisas espirituais é um livre-arbítrio liberto. Antes da ação da graça de Deus, do Espírito Santo, o livre-arbítrio do homem para as coisas espirituais estava obliterado. Mas pela ação da graça de Deus, então seu livre-arbítrio para as coisas espirituais é acionado e ele pode vir então para Deus. Agora a questão é, ele pode resistir ou é irresistível essa atração? Esse despertamento, esse convencimento e atração? É resistível. Há várias passagens bíblicas que mostram que é resistível. Só para lembrar o tempo não permite que a gente elenque aqui todas as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto, ou a maioria delas. Mas, por exemplo, Jesus disse: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar, te agasalhar, cuidar de você, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Veja, Jesus diz, eu quis, mas tu não quisestes, por isso não aconteceu.
Não é que ele não quis, ele queria. Mas porque tu não quiseste, então não aconteceu. Então essa graça é resistível. Ela pode ser resistida. Há um texto de Lucas que fala que os fariseus resistiram ao propósito de Deus para as suas vidas. Veja, o propósito de Deus para a vida deles. Deus tinha um propósito para a vida deles. Mas eles resistiram ao propósito de Deus para as suas vidas. Em Atos é dito que eles resistiram à graça de Deus. Ou resistiram ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, se não me falha a memória. Eles resistiram ao Espírito Santo. Atos 7:51. Lucas 7:30 diz que eles resistiram ao propósito de Deus para as suas vidas. João 1:12 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1:12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Veio para o que era seu, diz o texto, né? Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu. Mas os israelitas não quiseram recebê-lo. Só alguns poucos receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para ser recebido. Mas a maioria não quis. Mas aqueles que quiseram se tornaram filhos de Deus. Amém? Inclusive nós gentios, nós não judeus. Então, a graça de Deus, ela precede. Ela precede. É preciso essa ação de Deus inicial para que o ser humano possa vir. Isso é o que diferencia um semi-pelagiano de um arminiano. O semi-pelagiano, como eu disse, crê que essa depravação é parcial, de maneira que o livre-arbítrio para as coisas espirituais do ser humano permanece intacto, de maneira que o ser humano pode vir a Deus por si mesmo. À luz da Bíblia a gente entende que não. Que o homem é escravo do pecado, que o homem, por si mesmo, no seu estado natural, não busca a Deus, que é preciso que o Espírito Santo de Deus toque antes do ser humano. Agora a questão é, o ser humano pode resistir ou não a essa ação de Deus? Ele pode resistir. Mas é preciso que antes, para que ele tenha a capacidade de poder vir a Deus, o Espírito Santo de Deus haja antes. Existe a forma ordinária pela qual ele age, que é a da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como crerão, né? Se não houver a pregação do Evangelho? Romanos capítulo 10. A forma ordinária é a pregação. Mas existe também a forma extraordinária, que são as circunstâncias da vida, a própria natureza, a teologia natural, né, que pode levar a pessoa a pensar em Deus e buscar a Deus. Ele vê pela natureza que existe um Deus. Puxa, não é possível que tudo isso seja obra do acaso. Que é Salmo 19, né? Os céus e a terra proclamam, né, a glória de Deus. Então ele percebe, Romanos 1 também fala disso, de maneira que pela própria natureza ninguém é inexcusável, né? Você percebe que existe um Deus, mas você não sabe como é que você faz para chegar a Ele. Mas se você, no seu coração, na sua sinceridade, sem conhecer o Evangelho, disser assim, Deus, eu acredito que Tu existes, mas eu não sei como chegar a Ti, me ajuda. Você acha que Deus vai dizer assim, não vou te ajudar, não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus vai se manifestar àquela pessoa. A gente não tem ouvido o noticiário evangélico internacional falando de muçulmanos que nunca ouviram a pregação do Evangelho e Jesus se manifestou a eles. Teve pregador? Não teve. Jesus se manifestou a eles. Jesus apareceu a Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco. Disse, olha, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Simples. Vem, e ai de ti, duro será para ti ser calcitrares contra os aguilhões. Veja que Jesus não disse que era irresistível. Jesus disse, vai ser dureza se você resistir. Mas ele poderia resistir, mas ia pagar um preço.
E a gente não vê gente assim, que Deus chama mais de uma vez, ele resiste e paga um preço por causa disso. Paulo foi mais esperto, né? Ele disse assim, inteligente, disse, eu não vou resistir de forma nenhuma, eu vou. Amém. Ele sofreu pelo evangelho, como foi profetizado desde a sua conversão, né? Como Deus falou a Ananias sobre ele, mas seria um sofrimento muito mais digno do que aquele que ele teria se ele tivesse resistido ao chamado de Deus para a salvação, para a sua vida. Cornélio estava lá orando. Aí um anjo apareceu e disse, olha, Cornélio, Deus está ouvindo tua oração. Mas Cornélio não era salvo ainda. Mas Deus estava ouvindo, ele queria salvação. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A pessoa quer encontrar Deus. E Deus quer ser achado. Deus quer ser adorado. Não, mas para vir a Deus tem que passar por mim. Eu sou o pedágio para a pessoa entrar no céu. Não tem isso, meu amigo. Às vezes aquela pessoa até atrapalha, né? Aquela pessoa que eu digo, quando de repente é uma igreja que tem uma heresia lá, o camarada tem um desejo de vir para Deus, mas vem um camarada herético e traz a confusão para a vida do indivíduo, né? Não é uma igreja cristã séria, né, que realmente prega o evangelho em sua essência, né? A pessoa quer vir para Deus, aí veio Pedro para ensinar ele a verdade, como muitos muçulmanos se convertem. E depois de convertidos, eles vão atrás de um pregador cristão para saber detalhes do evangelho, como é que é, como funciona. Mas ele já se converteu, ele só quer saber os detalhes, só. Como é que ele deve viver, como é que é, entendeu? Então Deus atrai a todos. Eu atrairei todos a mim. Deus está atraindo. E aí nós temos então a expiação ilimitada, ou universal qualificada, ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, morreu por todos. Irmãos deterministas, calvinistas, monergistas, eles creem que Jesus só morreu por alguns. Inclusive você vai encontrar livros de aconselhamento cristão, escritos por pastores calvinistas, em que eles dizem assim, você não pode dizer para qualquer pessoa que você encontrar, Jesus morreu por você. Porque vai que essa pessoa não é um salvo, um eleito. Não é a pessoa por quem Jesus morreu. Jesus não morreu pelos eleitos. O sangue dele foi derramado só para salvar o grupo dos eleitos. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A própria pregação do Evangelho não faz sentido se Jesus não morreu por todos. Se Jesus não morreu por todos, como é que eu vou pregar para alguém o Evangelho? Difícil, hein? Olha, é o seguinte, eu vim aqui falar a você o seguinte, você é um pecador, agora eu não sei se tem esperança para você, porque eu não sei se Jesus morreu por você. Mas olha, Jesus morreu por um grupo de pessoas. Vai que você é um deles. Né? É meio complicado. Então você proclama que Jesus morreu na cruz. Vai que alguém creu. Foi comigo. Creu nisso. Né? E vai ser salvo, né? Pode ser que ele se engane também, né? Ele pense que ele foi salvo, na verdade não foi. É complicado, não é verdade? O Evangelho é simples. Jesus morreu por todos. Amém? Mas tem aquelas passagens, pastor Silas, que diz que ele morreu pela igreja, que ele morreu por muitos. Essas passagens não dizem respeito, que são a minoria. Essas passagens não chegam a 20, enquanto as passagens que falam na Bíblia, que falam que Jesus morreu por todos, são quase 90. Enfim, é uma hermenêutica absurda você fazer com que quase 90 versículos se encaixem com aquilo que você acha que pouco mais de 10 dizem. Né? Já é uma lógica absurda. Mas além disso, não precisa fazer nenhuma ginástica para entender, ginástica lógica para entender esses versículos.
Esses versículos estão dizendo o que eles afirmam mesmo. Jesus morreu por muitos, Jesus morreu pela igreja. Agora, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dizendo que Jesus morreu somente pela igreja. Jesus morreu pela igreja, mas Jesus não morreu somente pela igreja. Assim como você vai encontrar Paulo dizendo, se não me engano na Epístola aos Gálatas, que Jesus morreu por ele. Ele diz, Jesus morreu por mim. Se você tomar esse versículo como se fosse uma coisa exclusiva para Paulo, então você vai dizer, olha, Paulo está dizendo que Jesus morreu na cruz só por ele. Não. Paulo não disse que Jesus morreu somente por ele. Ele não diz que Jesus morreu somente por mim, Jesus morreu por mim. Jesus morreu pela igreja do Senhor aqui em São José dos Campos. Mas Jesus não morreu só pela igreja do Senhor Jesus em São José dos Campos. Ele morreu por cada cidadão de São José dos Campos. Ele morreu por cada cidadão do Brasil e do mundo. Mas querem tomar parte pelo todo. Há vários textos bíblicos que mostram que Jesus morreu por todos. Você pode chegar a qualquer pessoa no meio da rua e dizer, Jesus morreu por você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Ele não quer que apenas alguns dos homens se salvem, mas todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E o termo, vocábulo traduzido aqui no original grego por todos, é o mesmo que aparece na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 16, quando Paulo diz que todas as escrituras são inspiradas por Deus. Ora, se eu creio que todos, significa todos mesmo ali, em 2 Timóteo 13,16, eu tenho que acreditar que todos são todos mesmo aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Nessa mesma epístola de Paulo a Timóteo, a primeira, no capítulo 4, vire umas 2 ou 3 páginas adiante, você vai encontrar no versículo de número 10, Paulo dizendo, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele é salvador de quê? De todos os homens, principalmente dos fiéis. Não adianta dizer que esse todos os homens são todos os salvos, tá? Esse todos não são todos os seres humanos, são todos os salvos. Não, porque o texto de todos os homens, principalmente dos fiéis. Fiéis quem são? Os salvos. Fiel é aquele que creu e permaneceu firme até o fim. Então veja que ele é o salvador de todos. Jesus morreu por todos. Ele é salvador de todos, ele veio para salvar a todos. Agora, principalmente dos fiéis, por quê? Porque a salvação é oferecida a todos, mas ela tem uma condicional. É preciso crer e receber. Por isso, é principalmente dos fiéis, porque os fiéis creram e receberam. Uma coisa é a oferta da salvação. A outra é a apropriação dessa oferta de salvação. Ok? A salvação é ofertada a todos, mas só se apropria dela aqueles que creram e receberam. E de pregar o evangelho somente a algumas pessoas. A toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não é verdade? Temos também primeira epístola de João, capítulo de número 2. Texto bastante conhecido. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 14. 4,14 diz, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
Hebreus 2:9 diz que Jesus é o Salvador de todos os homens também. E 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, nos mostra o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. João está escrevendo a crentes. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas somente pelos nossos pecados, João? Ele morreu só por aqueles que haveriam de crer? Não. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ok? É isso. Então, embora existam passagens bíblicas que afirmam que Cristo morreu pelas ovelhas, que é uma minoria, pela igreja ou por muitos, a Bíblia também afirma claramente, em muitas outras passagens, que a expiação é universal em seu alcance, o que deixa claro que as passagens que dão a ideia de ela ter sido limitada nada mais são do que referências à eficácia da expiação e não à extensão da expiação. Ou seja, ela é para todos, mas ela só vai ser eficaz na vida daqueles que creram, porque existe uma condição para receber a oferta. Ok? A expiação de Cristo foi realizada em prol de toda a humanidade, mas só os que a aceitam usufruem de sua eficácia. Afinal de contas, como diz Atos 10:34, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Meu tempo está exaurido, né? Vou concluir então aqui, irmãos. Eleição condicional. Eu vou explicar a doutrina da predestinação e da eleição em 2 minutos. Em 2 minutos. Parece uma doutrina tão complicada, mas a gente explica em 2 minutos. O que significa eleição? O que significa predestinação? Embora haja irmãos que confundem eleição com predestinação como se fossem uma e a mesma coisa, nós entendemos que eleição e predestinação são coisas distintas, embora intimamente ligadas. São 2 lados de uma mesma moeda, são intimamente relacionados, mas não são uma e a mesma coisa. Eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa. O que é eleição? É aquilo que o nome diz. O que é predestinação? É aquilo que o nome diz. O que é eleição? O que significa a palavra eleição? Eleição significa escolha, seleção. O que é eleição à luz da Bíblia? É Deus selecionando, escolhendo aqueles que serão salvos. Alguns acreditam que essa seleção é incondicional, é arbitrária. Deus escolhe aleatoriamente quem vai ser salvo ou não. Arbitrariamente. Nós entendemos à luz da Bíblia que essa eleição é condicional. Não, ela não é arbitrária, ela tem uma condição. Quem é que vai ser selecionado à salvação? Primeiro lugar, primeiro critério, os que estiverem em Cristo. Na verdade, esse é o único critério, é porque tem um outro critério que, na verdade, é um subcritério desse critério, né? Mas o critério é um só: estar em Cristo. Você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia dizendo que você é eleito para estar em Cristo. Você só encontra a Bíblia dizendo que nós somos eleitos em Cristo. A eleição não se dá para a salvação. Desculpe, a eleição para a salvação desculpe, refazendo aqui, já estou confundindo as coisas. A eleição não se dá para você estar em Cristo. A eleição se dá em Cristo. Ou seja, a condição para você ser escolhido para a salvação é estar em Cristo. Agora, o que eu devo fazer para estar em Cristo? E aí nós temos o que eu chamei de subcritério desse único critério. O que eu devo fazer para estar em Cristo? Essa é a condição, esse é o critério, estar em Cristo. O que eu devo fazer para estar em Cristo? Fé e arrependimento. Amém? Então, eleição é Deus escolhendo aqueles que serão salvos. Essa eleição é condicional ou incondicional à luz da Bíblia? É condicional. Qual é a condição? Estar em Cristo. E o que eu devo fazer para estar em Cristo? Crer e me arrepender, arrepender e crer. Amém? E o que é predestinação? É aquilo que o nome diz. Predestinação significa o quê? É destinar de antemão. Predestinação é Deus destinando de antemão qual será o destino, é Deus determinando de antemão qual será o destino daqueles que serão salvos. Você não é predestinado à salvação. À luz da Bíblia, Deus predestina para algumas coisas aqueles que serão salvos. Olha,
O termo predestinação só aparece na Bíblia 5 vezes. Nenhuma vez relacionada à condenação. 4 vezes relacionadas à salvação. E uma vez com um assunto que não tem nada a ver, não é nem com uma coisa nem com outra. 4 vezes relacionada à salvação. E todas essas 4 vezes ela fala apenas do propósito daqueles que serão salvos. Romanos capítulo 8, por exemplo, diz que nós somos predestinados para sermos feitos conforme a imagem de Cristo. Efésios capítulo 1 diz que fomos predestinados para sermos co-herdeiros com Cristo e filhos por adoção através de Cristo. Ou seja, predestinação diz respeito a propósito, ao propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Deus, de antemão, já tem determinado algo para aqueles que serão salvos. Predestinação não é para a salvação. Você não é predestinado à salvação. Predestinação é Deus determinando qual será o destino dele para aqueles que serão salvos. Amém? Eleição e a escolha para a salvação. Predestinação é o destino já pré-estabelecido por Deus para aqueles que serão salvos. Eleição se dá em Cristo. Amém? E Deus também fala dessa eleição sempre em sentido corporativo. E ele pela sua presciência, ele anuncia que haverá um grupo de salvos, chamado a igreja, né? E fala do destino que será dado a esses salvos, né? Essa eleição é corporativa. Sempre a Bíblia fala de eleição no plural, não em sentido individual. Finalmente, segurança da salvação. À luz da Bíblia, a salvação pode ser perdida. Eu estou concluindo aqui agora, tá? A salvação pode ser perdida. Mas isso não significa dizer que ela pode ser perdida facilmente. Tem gente que pensa que a salvação pode ser perdida por qualquer coisa. Mas não é verdade. Agora, à luz da Bíblia, é possível perder a salvação. Deus, ele nos dá todas as condições para nós permanecermos. E Deus, ele não desiste de nós. Amém? Ele insiste conosco. Deus só nos abandona quando nós insistimos, persistimos em permanecer longe dele. Então ele, respeitando essa nossa decisão intransigente, ele nos abandona. Mas Deus, a não ser nesses casos, eu falei de intransigência, de persistência, do não arrependimento, Deus continua ali, insistindo com o ser humano. De maneira que você não pode perder a salvação facilmente, porque Deus sempre vai estar insistindo com você. Mesmo quando você esfria espiritualmente, mesmo quando você está afastado do Evangelho, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, trabalhando, para que você volte e se arrependa. Não é verdade? Ele não desiste de você. Se Deus insistiu com você antes de você vir para Cristo, depois de você vir para Cristo ele vai insistir menos? Não, ele vai continuar ali. Mas infelizmente tem crente que pensa que quando ele comete um pecado, o Espírito Santo o abandona. Mas isso não é verdade. Quando você comete um pecado, o Espírito Santo não te abandona. Quem é que te leva ao arrependimento quando você peca? Não é o Espírito Santo? Quando você peca, ele ainda está ali. Te leva ao arrependimento para que você prossiga na sua caminhada rumo ao céu. O Espírito Santo só abandona o crente, repito, quando ele insiste e persiste em resistir aos apelos do Espírito Santo para se arrepender e continua se afundando no seu pecado. Aí o Espírito Santo, por causa da intransigência daquela pessoa, se afasta dela. Mas quando você comete um erro, o Espírito Santo não te abandona. Pelo contrário, ele continua ali com você, para te levar ao arrependimento. Inclusive, se você, no momento em que Jesus vir, estiver cometendo um pecado eventual, eu vou explicar já isso, o que é isso. Você é um crente, um servo de Deus, e comete pecado eventual na hora que Jesus vem. Você não vai ficar, você vai subir. Deixa-me explicar isso. O que é pecado eventual?
E qual a base bíblica para se afirmar isso? Vamos falar disso agora em 2 minutinhos. Primeira Epístola de João, capítulo 1, diz: se andarmos na luz... Abra sua Bíblia, Primeira Epístola de João, capítulo 1. João, quando está escrevendo essa epístola, tem em mente que ele está escrevendo contra gnósticos libertinos, que diziam que você podia pecar à vontade e não perdia a sua salvação. Ok? Por isso você vai encontrar ele dizendo várias vezes nessa epístola: quem é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Quem é de Deus faz a vontade de Deus. Ele está combatendo gnósticos libertinos que criam que você podia pecar à vontade e não perdia a sua salvação. Porque a salvação era pela gnose, por um conhecimento espiritual que aí fazia com que você, independente dos seus pecados que você cometesse, você não perdesse a sua salvação. Aí João diz: olha, não existe isso. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí ele aqui, na sua primeira epístola, no capítulo 1, diz logo de cara: mas se andarmos à luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa andar na luz aqui? Significa viver uma vida impecável, sem pecado? Não. Porque se fosse assim, esse versículo não teria a mínima lógica, o mínimo sentido. Veja bem, se nós andarmos sem cometer nenhuma falta, o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Ué, mas eu não cometi nenhuma falta para que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo pecado? O que é que ele está dizendo aqui? Andar na luz aqui no contexto dessa epístola de João é o quê? É viver uma vida cristã sincera, verdadeira. Não é brincar de ser crente. É procurar viver uma vida de santidade, como um crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Luz aqui tem a ver com sinceridade. Trevas aqui tem a ver com falsidade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você leva a vida cristã a sério, se você é um crente que procura viver uma vida de santidade, então o sangue de Jesus Cristo sempre te purificará de todo pecado. Ok? Então, se você é um crente que procura viver uma vida de santidade, que procura fazer a vontade de Deus, quando você pecar, o perdão vai estar à sua disposição. Até porque você, como um crente sincero que busca a Deus, vai pedir perdão a Deus dos seus pecados, porque você não quer permanecer no pecado, e você vai ter o perdão à sua disposição. O perdão de Deus não está disponível para aquele que brinca de ser crente, para aquele que não leva a vida cristã a sério, para aquele que diz assim: eu vou pecar, e depois eu resolvo isso aí, Deus não vai me perdoar, tal. Não é assim não. O perdão de Deus está disponível para aquele que anda na luz, para aquele que leva a sua vida cristã a sério. Amém? Então, veja bem, se Jesus vir no momento que você comete um pecado eventual, o que é um pecado eventual? O pecado na vida cristã não é uma regra, é uma exceção. Ok? Por isso que João diz: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se o pecado é uma regra na sua vida, então, meu irmão, você já se desviou e agora é um ímpio de novo, só com o título de crente. Né? Porque o pecado na vida do crente não é uma regra, é uma exceção. É uma eventualidade. Na vida da pessoa sem Deus, o pecado é a regra. Na vida da pessoa que é crente, é uma exceção. O crente ainda peca. Nós ainda pecamos. Porque ainda temos a natureza pecaminosa que lutamos contra ela, né? Todos os dias. Né? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Para mortificar a nossa natureza pecaminosa. Então nós ainda pecamos, mas não com a mesma incidência da época em que nós não conhecíamos a Deus. O pecado não mais nos escraviza. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado é uma eventualidade da nossa vida. Então, se durante a sua trajetória de vida cristã, você, em determinado momento, comete o pecado eventual, e Jesus vem naquela hora, você vai subir sim, porque você estava levando a vida cristã a sério, e porque Deus sabe que se você tivesse mais um tempo ali, você pediria perdão e subiria. Quem disse que você não vai subir? Agora eu disse pecado eventual. Não estou falando aquela vida que já está escravizada pelo pecado, ou aquela vida que já está no nível de afundamento, vamos dizer assim, no pecado. Deixa-me dar um exemplo claro para você. Se um crente estiver cometendo adultério e Jesus vir, ele vai subir? Claro que não. O adultério é um pecado eventual? Não é.
Pecado eventual que eu digo é, de repente você se irritou com alguma coisa e falou alguma coisa que não deveria. Pensou alguma coisa que não deveria. Algo eventual. Não foi algo que você programou. Eu vou pecar, que você arquitetou, planejou, você calculou, você fez aquilo crescer na sua vida. Não. Agora, o adultério é diferente, não é um pecado eventual. Ninguém é santo hoje e no minuto seguinte cai em adultério. É assim que acontece? A pessoa já foi pecando, já foi caindo. E o Espírito Santo foi falando com ela, sai dessa, meu amigo, você está indo de um abismo para o outro. E ele, em vez de atender aos apelos do Espírito Santo, ele vai se afundando mais e mais até cair naquele abismo. O adultério ali só é o final de um processo. Ou uma pessoa, por exemplo, que quando Jesus está vindo, ele está ali no seu processo lá de fazer o mal a uma pessoa. Claro que ele não vai subir. Se aquele mal que ele está fazendo, ele planejou. Ele decidiu, ele arquitetou, vou fazer assim. Está no processo de execução. O Espírito Santo já falou com ele várias vezes, deixa disso, mas ele arquitetou, elaborou. Jesus vem nesse momento, ele vai subir? Claro que não. Não é um pecado eventual, não é uma coisa que você não programou, não arquitetou, foi algo fortuito. É um pecado eventual. Não é isso. Entendeu? Se você leva a vida cristã a sério, e no momento de Jesus vir, você eventualmente estiver cometendo pecado eventual, não tenha medo. Tem irmãos que não entendem isso e ficam com medo. Meu Deus, ele fica com medo de Deus. Né? Com medo de Deus, pensando que a salvação pode ser perdida facilmente. Que a salvação é uma linha bem fininha, que qualquer momento ela se rompe e ele perdeu a salvação. Acabou. Não é mais salvo. É salvo no minuto, 2 minutos depois é salvo, 3 minutos depois não é mais salvo, 1 minuto depois é salvo de novo. Quer dizer que durante o dia você sai da salvação, entra na salvação, sobe na salvação, entra na salvação, várias vezes durante o dia. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Amém? Há segurança em Cristo Jesus. Mas para aqueles que levam a vida cristã a sério, para aqueles que não estão brincando de ser crentes, para aqueles que andam na luz e não vivem uma vida cristã fingida, falsa, de fachada. Esse anda nas trevas, diz que é luz, mas anda nas trevas. Porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém? É isso. A apostasia, só para concluir, ela tem 2 níveis na Bíblia. A apostasia comum, que a gente chama no popular de desviado, né? O termo técnico bíblico é apostasia. A apostasia comum, a pessoa pode voltar para Deus. Se ela não se voltar a tempo, ela se perde. Né? Espiritualmente, se Jesus voltar ou ela morrer, se eles voltassem para Jesus, aí ela se perde eternamente. Existe a apostasia que eu chamo de apostasia do coração endurecido, que é aquela que fala Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, que é um ponto em que não tem mais volta. Tem pessoas que apostatam da fé e se desviam, se afastam tanto de Deus, que elas chegam a um ponto que não tem mais retorno. São pessoas que chegam, por exemplo, ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É aquela apostasia de que fala Hebreus capítulo 6, capítulo 10, aquela ali não tem mais volta. O próprio texto de Hebreus diz que Deus livre nossos irmãos que estão desviados de chegarem, alguns deles, dos que nós conhecemos, a esse tipo de apostasia. Né? Que elas possam voltar para Jesus antes. Amém? Essa apostasia não é comum. A apostasia comum é o desviado que pode voltar para Jesus. Né? A apostasia do nível endurecido, não. Ali não tem mais jeito. Não adianta pregar, não adianta... Aí já era. Isso aí não volta mesmo e vai se perder. É a decisão dele, definitiva. Queridos, que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. Obrigado pela paciência dos irmãos, porque eu já passei da hora. Me perdoe, pastor Emanuel, eu não soube administrar o tempo direito, né? Cometi um pecado eventual aqui. Eu não soube administrar o tempo aqui direito. Os irmãos me perdoem. E ultrapassei aqui no segundo tempo. De repente deveria diminuir um pouco a parte histórica. É porque eu achei muito importante falar daquilo ali. E acabei não gastando mais tempo como eu gostaria. Inclusive eu gostaria, se o tempo permitisse, de ver alguns textos bíblicos e fazer uma exegese rápida de alguns textos para os irmãos, mas isso fica para outra oportunidade. Mas os irmãos têm um livro aí também, né? Eu não sei se ainda tem um livro. Estavam acabando o livro aí, acabando os livros.
Só tem 6 exemplares do livro aí. 6 exemplares para serem arrematados. Os outros títulos já foram todos vendidos, o que eu trouxe mais foi o arminianismo mesmo, né? E sobraram só 6 dele. Se ele não deixe de adquirir. Se você não conseguir adquirir aqui, você pode adquirir na loja da CPAD, se tiver ainda aqui em São Paulo. No site ainda não, porque acabou de acabar. Na matriz hoje, o estoque do livro, eu estou fazendo a 3ª impressão. Por isso, você entrar no site vai dizer, não tem no estoque no momento, mas escreva aqui o seu pedido, que logo quando tiver, a gente vai mandar uma mensagem para você dizendo que chegou o livro. Mas enfim, não deixe de adquirir, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais, o Senhor é convosco.